Olá, nesta semana terminei de ler uma obra fantástica chamada O Livro das Religiões. E nesta oportunidade percebi uma janela para trabalharmos melhor o nosso quociente emocional. É claro, não quero ousar fazer nenhuma distinção dessas importantes crenças, e sim realizar mais um trabalho de análise de perspectiva com vocês. É claro que também vou deixar uma dica muito legal de leitura. Então, antes de mais nada, inscreva-se aí no canal e não ouse perder a ordem cronológica dos vídeos que estão sendo postados aqui nesse canal. Não deixe de trabalhar a sua inteligência emocional. Nós já conversamos por aqui o quanto isso é importante e diferencial nos seus resultados. Ok? Bom, outra coisa que não posso esquecer para deixar aqui para vocês é o link na descrição desta obra que vou comentar hoje aqui para vocês. Certo? Esta é uma obra chamada O Livro das Religiões, da editora Globo, publicada em 2014, e uma obra muito legal, que além de falar das diversas religiões da história do mundo, ela coloca isso de uma ordem cronológica, para que você, leitor, vá se situando nos links de formação de todas as religiões ao longo da história. Ok? E nós vamos fazer isto aqui com a ideia de trabalhar a sua inteligência emocional. Ok? O livro começa falando da mitologia gerada na crença lá na pré-história. Ainda demonstra o livro diversas religiões da época da pré-história. Chama a atenção, neste momento do livro, que povos como os incas, os astecas, os maias e as tribos aborígenes veneravam diversos deuses, mas sempre baseados em uma mitologia. Eram seres mitológicos. Chama a atenção também que estes lá na pré-histórica às vezes veneravam animais, como você deve lembrar aquele do desenho, o suricata. Esse animal foi por muitos anos venerado como um deus. Chama a atenção também que era venerado nesta época regiões ou montanhas ou picos ou pedras como os deuses, onde se faziam muitas oferendas, muitos sacrifícios de animais e humanos. Isso marca muito a época das religiões na pré-história. Também temos nesta época o aparecimento dos vikings, que está aí em alta na série produzida para a emissora History, de muito sucesso, onde os vikings veneram principalmente o deus Odin. Ok? Não perca a ordem cronológica, isso lá na pré-história. Quando vamos caminhando na linha do tempo, chegamos a 1700 antes do nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Há 1700 anos antes do nascimento de Cristo, se gerou na Índia uma das grandes religiões do momento ainda, chamada de hinduísmo, que hoje tem em torno de 900 milhões de adeptos. O hinduísmo ele tem por base um conjunto de regras que fazem, que ordenam e orientam as pessoas a viverem em sociedade. Este se baseia em 5 princípios fundamentais de não matar, falar sempre a verdade, manter o celibato, não roubar e não ser avarento. Isso então, lembrando, depois da época da pré-história, há 1700 anos antes de Cristo. Caminhando ainda na linha do tempo, 1300 anos antes de Cristo, nós temos o aparecimento da religião chamada judaísmo, que conta hoje com aproximadamente 15 milhões de adeptos. O judaísmo, já como uma religião monoteísta, ela tem a figura de Moisés como o seu primeiro Messias, primeiro a conversar com Deus e poder passar para o mundo
as suas regras, a sua forma, a forma como os seres humanos deveriam viver. Moisés, num ato, liberta os israelitas da escravidão do Egito e, a partir de então, se começa a escrita da Bíblia hebraica, que é muito similar ao Antigo Testamento no cristianismo. Ok? Não perca a conta, caminhando na linha do tempo, 563 anos antes de Cristo ainda, existe o aparecimento de uma religião que gosto muito, chamada, que uns até brigam, né, ou discutem, dizendo que não é uma religião e sim uma metodologia de vida, um estilo de vida a ser né, seguido, mas que os livros colocam sim como uma religião, que é o budismo. O budismo foi introduzido por um homem chamado Siddhartha Gautama, que após uma noite inteira de uma meditação embaixo de uma árvore, recebeu a iluminação dos dizeres de Deus e que dizia então, alegava que o homem, que o ser humano tinha uma vida de frágil e era destinado a uma vida de sofrimento. E Siddhartha Gautama, ele colocou este sofrimento na culpa do desejo. O ser humano, há dias atrás, se você se lembra, eu postei um vídeo aqui neste canal falando que as pessoas têm um problema ou elas estão sempre em trânsito. Você lembra? Sempre que estamos num lugar, temos a tendência de não estarmos com a cabeça onde estamos. Porque o ser humano sempre tende a desejar algo. Sempre queremos algo, nunca estamos felizes com o que temos. Siddhartha Gautama, há 563 anos antes de Cristo, já dizia que esta era uma das causas, ou é a pior causa do sofrimento dos seres humanos. Ele dizia então que se cortássemos o desejo, tirávamos o sofrimento das pessoas. E sugeria então que as pessoas vivessem com o estilo do budismo. Daí temos então o nascimento de Jesus de Nazaré, marcando a mais conhecida e a maior religião de todos os tempos, o cristianismo, que conta hoje com mais de 2 bilhões de fiéis espalhados pelo mundo todo. Este, então, seria o segundo Messias a ter recebido as instruções de Deus e a passar este ordenamento às pessoas no mundo. Dizem que ele estudou em sua formação inicial, quando pequeno, foi introduzido pelo judaísmo, que já havia há 1700 anos do nascimento dele. Dizem também que ele atraía milhões com as suas histórias cativantes e a elaboração de milagres. 610 anos, então, após o nascimento de Jesus Cristo, nós temos outra grande, enorme religião, chamada, então, como o islamismo, que conta hoje com 1,5 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo, de adeptos, e que sim, traz o terceiro Messias. Este terceiro Messias, conhecido como Maomé, que recebeu então instruções de Deus e a partir daí começou a elaboração do famoso Alcorão. Esse último profeta, esse último Messias, ele não nega de forma nenhuma a existência dos outros 2 Messias. Pelo contrário, ele alega que, como foi o terceiro e último Messias, ele veio a colocar o ordenamento que por muito tempo se perdeu das ideias do primeiro e do segundo Messias. Chama a atenção quando você lê essa obra que todas essas religiões nasceram ali em torno do Oriente Médio. O que quero aqui com isso, depois desse breve conceitos e fala sobre essa obra que eu li e que me fez pensar, é que se você é assim como eu, uma pessoa que quando nasceu recebeu dos seus pais uma religião. Você recebeu essa religião e por muito tempo se disse como seus pais acreditava nas suas crenças, nas crenças que a sua família lhe passou. Agora você cresceu e você tem a inteligência emocional e o conhecimento de que existem outras histórias e outros tipos de crenças de outros lugares do mundo. E aí então lhe faço a pergunta: você conhece, você sabe a história? Se você se você tem uma crença e segue uma espiritualidade, você gosta de religião,
Você conhece a sua religião? Você conhece a história da criação da sua religião? Você sabe no que você está crendo? Esta é a ideia da inteligência emocional. Isso, pensar sobre o que você perde o seu tempo, independente do que é inteligência emocional na veia. No mais, ligue o racional e seja feliz. E não esqueça aí de deixar o like, pois isso ajuda nós um monte esse canal e toca esses assuntos para frente.